explicar depois por que essa ideia veio e o que puxou na hora. E vocês vão ver que vocês também vivenciaram situações assim. A imagem até que está bonitinha, porque tinha um que o espírito ali era pior, mais feio que ele. Mas é para a gente ter uma noção, né, de como é essa influência. A internet atualmente, nós sabemos que ela se tornou algo indispensável. Não se vive mais sem internet. Concorda? Empresas, tribunais, um monte de instituições, não, se acabar outro dia, teve uma pane na internet, muita coisa parou de funcionar. Companhia de energia elétrica, hospitais e tudo mais. Então, a internet realmente não é mais uma bobagem, não dá mais para a gente distinguir a internet nossa, né? Ela na verdade, hoje, ela facilitou essas informações que a gente, né? E é uma oportunidade de a gente interagir com o mundo inteiro. Quando a gente assistia aquele Jefferson, quando a gente era criança, a gente nunca imaginou que a gente ia pegar um telefone e falar com uma pessoa vendo a imagem. E aconteceu, né? E essa interação com o mundo todo é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Ela pode ser boa, como pode ser má. Depende de como nós estamos, a influência que nós estamos recebendo, o nosso padrão vibratório, enfim, é um leque de coisas que pode realmente transformar a internet de uma coisa boa, útil, para uma coisa ruim, né? Mas vamos falar um pouco sobre influência. Os espíritas estão cansados de ver essa questão, a 459. Influem os espíritos no nosso pensamento e atos muito mais do que imaginais, a tal ponto que são eles que nos dirigem. Então, isso a gente já sabe, qual é o perigo que nós corremos, né, com essa influenciação. Mas, segundo o Milanês, são só os desencarnados, só os espíritos que nos influenciam, né? Não, de jeito nenhum. Nós sofremos influência, por exemplo, dos pais. Quem que não sofreu influência dos pais? Seja positivo ou negativo. Uma certa influenciazinha vai ter sempre. Não conseguimos nos livrar. Dos professores, dos mestres. Eu tinha um professor de processo civil na faculdade, que até hoje eu admiro aquele cara. Era um promotor judicial, hoje aposentou procurador. Mas era um cara tão bom, tão ético. A aula de processo civil, que é uma matéria chata, quem é advogado sabe disso, é uma matéria pesada. Mas para mim era fácil, porque eu tinha uma admiração por esse professor e ele me influenciou bastante. Tanto a admiração foi tão grande que uma vez ele veio defender um prefeito aqui no inquérito que eu estava fazendo. Quando eu soube que era ele, eu falei, estou ferrado, o cara vai me dar um nó aqui, né? Ele veio lá e não falou uma palavra. Eu falei, doutor, o senhor não quer perguntar nada? Ele falou, não, já orientei o ambiente, não precisa. Graças a Deus. Se ele começa a falar com o conhecimento que ele tinha. Então foi uma influência para mim na minha vida profissional. Dos pais, dos superiores, quem que não tem um chefe que você admira, que você confia, que você se sente influenciado por ele. Então não tem como, né? Nós não vamos conseguir desligar totalmente de influência, seja de encarnados ou desencarnados. O Livro dos Espíritos, que trata dessa influência oculta, diz o seguinte, olha, o Kardec perguntou, limpar com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os Espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, aquela ideia que fica batendo na cabeça. Não raro, contrários uns dos outros. Uma hora você pensa isso, outra hora você pensa aquilo sobre o mesmo assunto, no mesmo período. Pois bem, no conjunto deles estão sempre uma mistura dos vossos, que são os nossos encarnados, nós, com os nossos, que são dos espíritos. Não está aí comprovado realmente que fica aquela balança, né? E essa a gente cai nas incertezas que por vezes, né, que a gente se encontra. É que tendes em vós duas ideias a se combater. Aí a gente fica, qual que
consigo quanto não sigo, né? E aí tem um perigo. Existem essas duas fontes nas nossas mentes, outro sugerido pelo Espírito. Aqui que está o pé, ó. O que é o negócio? Com os quais nos afinizamos. Aí está o perigo. Aí está o segredo. Afinidade. Se eu tenho um amigo que chega para mim, Edson, vamos assaltar um banco? Eu falo, pô, cara, estou com a conta estourada, boa ideia, né? Dá uma grana. Pronto. É uma ideia afim, a mentalidade minha se afiniza com aquela. Se eu não tenho essa afinidade, eu vou falar, vamos fazer outra coisa, né? Então não há uma ligação, não há uma conexão. Então, cuidado com a nossa mente, porque Jesus já falou lá atrás, vigiai e orai, mais vigiai do que orai. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são os próprios, os nossos, dos sugeridos. Quando o nosso pensamento é sugerido, tem a impressão que alguém nos fala. Embora exista um fenômeno mediúnico que fala mesmo, né? Mas é raro. Normalmente é aquela vozinha na consciência, né? Que a gente não sabe a vida para esquerda, vira para a direita. Geralmente os próprios são aqueles que partem em primeiro lugar. E normalmente são os piores, né? Porque a gente vai no impulso. Afinal, há uma crítica para nós. Não é grande o interesse em estabelecer essa distinção. Quando vem, a gente não tem esse cuidado de falar, será que é meu? Será que não é? Acontece muito com um médium em desenvolvimento. Ele fala, será que é Deus ou será que é do Espírito? Já é um caso à parte. Mas normalmente nós não temos, sabe? Mas é bom isso. Porque se a gente não tem esse interesse, e não é útil que a gente faça essa distinção, porque senão a gente seria dirigido, a gente seria uma marionete. Não, peraí, esse pensamento é meu ou é do meu mentor aqui? É do mentor, então eu vou seguir. Ou o próximo, é o mentor, eu vou seguir. Então o mentor vai me dirigir. Que mérito eu vou ter na minha encarnação, para a minha evolução, se eu estou seguindo o mentor? Né? Então, por isso que ele fala, os Espíritos falam, é útil que não saibas fazer. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntário. Né? Então está aí uma vantagem. Para distinguir esses que são nossos, é um pouco de discernimento. Quem não conhece as próprias ideias? A gente se conhece. Falaram lá atrás, conhece-te a ti mesmo. Então, se eu tenho uma tendência negativa, ou seja, uma tendência a alguma coisa, eu me conheço, eu sei que eu vou me vigiar para não fazer aquilo. Mas de repente a gente perde a linha. Aí você para e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Fui lá, xinguei o Reinaldo, briguei com o Reinaldo, meu irmão de caminhada. Peraí, isso não sou eu, não sou assim. Né? Para, pensa friamente e aceita que pode ter havido uma influência. Né? Pode ter. A gente, quando é consciente que existe isso e a gente no Espiritismo estuda, fica mais fácil a gente tomar cuidado. Porque a gente sabe que existem essas infiltrações, como ele fala aí na nossa mente. Né? E aí fica mais fácil a gente distinguir isso aí. Né? E por que Deus deixa? Vamos perguntar, né? Por que Deus deixa a gente ser influenciado ou dirigido? É para testar a gente, para provar as nossas decisões, para a gente evoluir. É uma constante luta entre o bem e o mal. Né? E nesse exercício, nessa luta, a gente conhece a verdade. Né? Isso é o Mirabês que está dizendo. Porque somente ela vai nos libertar. Não tem outro caminho. Né? Como a gente, olha a afinidade de novo, olha, estamos vivendo em meio a ondas mentais que cortam os espaços permanentemente. E se fixam na mentes afins. Não, como eu falei do assalto, não vai fixar numa mente que não tem afinidade. Se fixou, é porque tem afinidade. Né? E aqui tem o problema da obsessão. A gente estava conversando agora há pouco. Essa fonte exterior, né, se encontra as portas abertas, tomam conta e demoram a sair. Quem trabalha com mediunidade sabe, uma obsessão é dificílima de se tratar conforme o caso.
Então a gente tem que tomar cuidado, vigiar para não cair, para não entrar. Mas estamos sujeitos. E aí vem o motivo de que veio essa intuição. Qual que é o interesse dos espíritos na internet? Tá? Esse aqui é um trecho do livro, depois eu vou ler o trecho porque ele é muito explicativo, do livro A Marca da Besta, do Robson Pinheiros, do Ângelo Inácio, que é o Espírito. Ele tem vários livros. Essa é uma trilogia, que é a Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Um livro desse tamanho, que trata muito do trabalho da inferioridade espiritual dos, né? Então, nós temos recebido, inclusive em reunião mediúnica, vários avisos, pedidos de oração, de vibração para o nosso planeta, que nós estamos passando, pela situação e coisa e tal. E ele diz o seguinte: a hipnose pela internet seria uma das mais espertas táticas das trevas, olha só como é pesado isso, hein? Para dominar a Terra. É uma tática das trevas para dominar a Terra. Agora há pouco, né, o Maurício e o Anderson mostraram aí do padre, como é que chama aquele discípulo? Frei Gilson, que está descendo a lenha no Espiritismo, através da internet, né? Então nós vamos ver depois. E aí eu estava pensando, eu falei, puxa vida, né? Na eleição que nós tivemos recentemente, quem não teve caso aí de parente que saiu de grupo de WhatsApp, de amigo que brigou com amigo, de quem parou de falar com quem? Acho que eu tive no meu grupo, minha sobrinha, filha da minha irmã lá, saiu do grupo por causa de política. Entendeu? E aí, recentemente também, nós tivemos um caso de uma atriz aí, que ela postou fotos que ela engordou um pouquinho, segundo a crítica aí. Vocês sabem quem é, né? A Paola de Oliveira. Ela postou fotos que ela estava, segundo os críticos de estética, ela estava um pouquinho gordinha, né? Arrebentaram a menina. Arrebentaram ela pela internet. Postagem, nós vamos ver de ódio. Né? De ódio mesmo. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, quem ganha com isso? Vocês pararam para pensar? Por exemplo, na época da política, nós tivemos uma divisão aí no país entre duas situações, dois grupos, que está até hoje. E chega ao cúmulo de ter agressões. De ofensas é pouco, mas agressões. Outro dia eu vi uma mulher com a camisa vermelha agredindo uma outra com a camisa amarela, que era da seleção, inclusive. Aí eu parei e falei, veja bem, olha, analisem. Essa briga somos nós que estamos comprando. O que acontece com eles que estão lá? Vocês pararam para pensar? Não estão nem aí. E nós aqui brigando, perdendo amizade, por causa dessa tensão social que foi criada. Aí eu falei, pô, mas peraí, se eles estão lá, já estão fazendo lá o trabalho deles ou não, já estão lá ganhando dinheiro e coisa e tal, quem que tem interesse nisso, nessas situações, nessas postagens, de manipular a gente pela internet, com ódio, com raiva, torcidas, isso por quem é homem sabe disso aí, torcidas organizadas marcam briga pela internet, marcam até lugar. Por sorte, às vezes a polícia detecta, vai lá e evita o mal, mas eles estão marcando briga, com um pedaço de ferro, com arma, com um monte de coisa lá. Em São Paulo é muito comum. Quem que tem interesse nisso, gente? Vocês pararam para pensar? Né? Então está aqui, olha o texto que a espiritualidade mandou. As relações humanas globalizadas. Eu vou ler porque esse texto, esse trechinho merece realmente uma análise. As relações humanas globalizadas, isso nós sabemos, internacionalizaram a tal ponto que se torna impossível imaginar no atual estágio da humanidade uma forma de se viver sem internet informática. Tudo bem. Que a cada dia dá passos mais avançados. Inteligência artificial. Está vendo aí.
Mas essa revolução do conhecimento, da informação e da inteligência não passa incólume diante da ação dos espíritos, ou seja, eles não deixam passar em branco. Eles viram aí uma oportunidade. Muito mais experientes que nós, os encarnados. Né? A gente sabe, quem estuda mediunidade são inteligentíssimos. Né? Sob esse prisma, buscamos estudar como a hipnose e a indução magnética estão se tornando cada vez mais difundidas e globalizadas. Vocês lembram daquele caso da baleia azul? Que várias crianças se suicidaram graças a essa hipnose que correu pela internet. E tem muitas outras. Essa semana, pelo Netflix, né, chama Adolescência. São 4 capítulos. Você assistiu? Acho que saiu esses dias aí. É a história. Eu vou falar, não é da. Né, como é que é? Spoiler que fala. Mas é que começa o filme já prendendo, a polícia prendendo um menino de 13 anos por homicídio. E o que é a história? Bullying pela internet. Que levou a um homicídio. Assistam. Porque a parte psicológica, você vai gostar, a parte psicológica é muito boa. Eu que não sou psicólogo, né? Os diálogos entre a psicóloga e o menino, o porquê que chegou naquele ponto, né? Eles falavam que ele era feio, isso, aquilo. Assistam que vale a pena. Isso pela internet, pelo Instagram, que levou o menino a perder a cabeça e matar. Assistam e vocês vão ver como que o menino ficou. E o problema é que não afetou só o menino, afetou a família toda, a cidade inteira. Vejam a que ponto chega. É muito, muito bom para ver. Tá, beleza. Bom, aqui, olha, não há como circunscrever a atuação dos espíritos da sombra. A gente não sabe, né? Sabe alguma coisa, mas a gente não tem uma noção completa de como que eles agem. Nós aqui não, né? Talvez, com certeza, os espíritos mais avançados que nós, né? Vemos avançar também as modernas técnicas de obsessão, com o aparecimento da internet e dos meios de comunicação. Então está aí, obsessões coletivas e obsessões individuais. Aquele menino do filme foi visivelmente foi obsediado, ele abraçou e, né, deu no que deu. Uso de drogas virtuais, dependência crônica de sala de bate-papo. Olha, o espírito falando isso. Redes sociais e outras ferramentas têm contribuído para a derrocada de valores morais, éticos e humanitários, pois através desses mecanismos os lares são invadidos. Perde-se a privacidade, olha aqui, o domínio das mentes torna-se algo muito mais real que nos filmes de ação. Isso está muito claro, né? Cuidado com as nossas postagens. Uma coisa que a gente percebe aí, quando a gente posta no WhatsApp, pode ter certeza, 90%, quando a gente posta bom dia e tal, coisa assim mais autoexplicável, tudo bem. Mas experimentem colocar alguma coisa, escrever alguma coisa. Quem está lendo nunca, ou quase nunca, ou dificilmente vai entender o espírito de quem está escrevendo. Não vai. Se eu posto no grupo, por exemplo, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, nós temos que orar mais. Nós não estamos orando pouco, nós precisamos orar mais e tal. Porque foi falado aqui na reunião mediúnica, um recado da espiritualidade. Conforme que eu escrevo ali, ponho, a pessoa que está lendo, muitas vezes, ela não está num dia bom, ela não está legal, ou ela está com uma influência ali. O que o Edson está falando? Ele não sabe. Ele não mora aqui comigo, como é que ele sabe se eu estou orando ou não? Oh, que papo é esse? Por que ele pensa que ele é? Então, como a gente escreve, é morto, é letra morta, não tem emoção, não tem, você não consegue transmitir aquilo que você está querendo dizer. Como você está querendo dizer? Ó, gente, veio logo, precisamos orar mais, eu incluo nessa, né? Isso é um recado que deram e tal. É diferente, né? Então as postagens, nossa, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, continua aqui no livro. Vemos muitas vezes um post cheio de ódio e intolerância. O que isso atrai na internet? Você
experimenta comentar, descer a linha de alguma coisa. Atrai um monte de gente que quer fazer a mesma coisa. E desce o pau também e entra no ódio. E vira um negócio sem precedente. E aquilo lá torna uma bola de neve. Né? Por quê? Né? Nós vamos... Assim como o pensamento odioso, e aí entra lá o que Jesus falou, vigiai o pensamento, sentimento e atitude. Ou intolerante, atrai espíritos de que padrão? O mesmo. Né? Aproveita da abertura mental criada por esses pensamentos no encarnado, influenciam e manipulam. Olha aqui, o que aconteceu na eleição. Pensamentos de forma a criar uma tensão social através de redes sociais. Aí eu falei, pô, tá aqui, ó. Olha quem tem interesse, gerando um clima de instabilidade emocional nas pessoas. Quem que tinha interesse e tem interesse nisso aí? São os políticos? São os clubes de futebol que quer que o pessoal vai brigar? Não são. Né? São essas entidades, esses irmãos menos esclarecidos. Legiões malignas de espíritos contrários à lei e ordem de progresso do planeta buscam de forma incessante o desequilíbrio e a agitação em favor de seus planos perversos de dominação e poder. Está aí. E aí inclui também que eles querem acabar com a imagem, com o nome do Cristo no planeta. Isso o Divaldo, inclusive, comentou. Eles declararam que eles querem extirpar o nome de Jesus tanto é que, eu não sei se vocês viram isso aí numa premiação do cinema lá, eu não sei se foi Grêmio, o que foi, acho que foi no passado. Uma moça foi com um vestido que tinha uma cauda enorme e um desenho de Jesus nessa cauda. Vocês viram isso ou não? Tiraram ela do evento, na marra, porque estava a imagem de Jesus. Mas isso aqui é um evento laico, um evento... Teve uma escola de samba que, na abertura, né, na comissão de frente, estava o diabo chutando Jesus no chão. E por aí vai. Né? Então eles têm interesse nisso. Agora, recentemente, eu não vi ainda, não posso comentar, mas as mensagens do marketing que faz, chama Oficina do Diabo. Não sei se alguém já viu. Já viu? Eu não vi, eu não sei se é isso, mas uma das mensagens aparece o suposto diabo e falando sobre o carnaval. Olha, é isso que eu gosto e tal, e aquela bagunça e tal. Então, parece que é nesse sentido, né? Da bagunça que nós estamos, que é realmente uma oficina do diabo. Eu não vi ainda, mas parece que é isso aí. Olha que interessante. Todo mundo fala, né? Na internet, é o leão na internet, né? Só que é o seguinte, na Universidade de Houston, lá nos Estados Unidos, eles, em média, 53% dos comentários anônimos sobre o anonimato eram obscenos, racistas ou discurso de ódio. Então, quer dizer, dá o tapa e esconde a mão, né? Quando é pseudônimo, né? Aí essa é a lei. Quando tem que pôr nome, 28%, já cai bastante. Então a gente vê que além de ser influenciado, de ter o ódio e tudo mais, ainda não tem a coragem, né? Ele acha que isso foi realizado em 2014, né? Que acha que isso aí tem realmente aumentado, e a gente vê que infelizmente, né? E tem aí um novo nome para esse pessoal. Vocês já ouviram falar dos hackers? Tem os hackers e tem os haters. É um termo em inglês que significa pessoa que posta mensagem de ódio na internet, né? Esse é o nomezinho que deram para eles, né? Até o nome. Nós temos que refletir como nós estamos usando a internet, né? Nós não precisamos abandonar, não tem como mais abandonar, mas usar isso aí com bom senso e equilíbrio, isso que a doutrina pede. Aqui eles citam alguns exemplos, olha, evitando discussões desnecessárias. Eu vi pela internet, um TikTok de um americano lá, e uma moça entrevistando ele, falando assim, como que você reage às críticas de pessoas que você considera idiota, né? Ela falou assim, eu concordo. Quero ser feliz, né? Não tem que acreditar, né?
Aí a moça virou e ficou lá, mas isso é besteira, não é assim que se faz. Eu falei, eu concordo. Então, quer dizer, é o jeito de você prefere ter razão ou ser feliz, né? Não compartilhar assuntos de baixo padrão. Quando a gente recebe aquelas coisas, né, já apaga, não abre, não vê, e muito menos repassa, né? Deixar o celular desligado quando estivermos com os entes queridos. Será que é fácil isso? A gente vê às vezes em restaurante, casal, 2 filhos, na mesma mesa, cada um com seu celular. Às vezes eles estão no QR Code para ver o cardápio, né? Mas não é. Fica o tempo todo ali, cada um com seu celular. Né? Tinha uma imagem, um desenho aí, eu acabei tirando, vamos ver, deve estar mais lá na frente. Que tem em 1985 a família almoçando e agora, atualmente. Depois ele está mais na frente, né? Mas essa discussão desnecessária pela internet realmente é o que leva ao envolvimento. É aquela tensão social que os espíritos inferiores querem que a gente entre. Eles querem que a gente entre nessa vibe, né? Você sabe o que é nomofobia? Já ouviram falar? É do termo no, mobile, fone, fobia, né? Do celular. Ansiedade que sofre a pessoa quando não pode dispor do seu celular. Então quebra o celular, o amigo fica doente. Tem criança que é assim. Você quer dar um castigo, você tira o celular da criança e derruba a casa. Ele entra em desespero, né? Essa ansiedade, olha. Ó, a bateria acabou, tem gente que fica nervoso, né? Oh, perdão. Esse vício em celular está relacionado a uma fobia, devido a intensos sentimentos, olha, ansiedade e obsessão que nasce da ausência do aparelho e que desaparece quando o aparelho volta para a mão. Olha o perigo disso aí, a gente vê realmente. Eu tenho um neto lá, né, que a gente vê lá de vez em quando, minha filha dá um castigo, tira o celular, oh meu Deus, o vô eles não ligam. Falou, vô, não está certo. E a espiritualidade na era digital, né? Trouxe para nós grandes coisas, né? Mas a gente tem, olha, equilibrar de modo saudável essa presença online, para a gente diferenciar o que é a presença normal, sadia, daquela que é viciosa, né? Essa conexão profunda com o divino não pode ser atrapalhada, né? E a gente vai ver essa conectividade e a influência, né? Abriu portas para uma conectividade global. No entanto, pode levar a uma desconexão espiritual se não for gerenciado com sabedoria. Então não é o fato de ter muitos, né? Que nem o Maurício, quantos sites que você é inscrito de palestras? 40 sites de palestras, né? De cursos e tudo mais, né? O constante bombardeio de informações e distrações pode obscurecer a busca por esse significado, por essa evolução, por esse conhecimento espiritual, coletividade. Por que essas distrações? O que seria, por exemplo, isso aí? A gente abre a tela e fala, vou ver uma palestra do Divaldo aqui. Aí começo a ver no notebook, aí já começo a abrir uma outra página aqui, uma outra ali, daqui a pouco eu vou ver quanto foi o Corinthians aqui do lado. Aí você está comprando um tênis lá na Netshoes e tal. A hora que você vê, você já perdeu, né, essa conexão com aquele assunto, né, do mais alto. É isso que eles dizem, né? E é um desafio, porque é cheio de ofertas. Hoje em dia eles têm um sistema que você está mexendo no seu celular, você fala, vocês já testaram isso aí? Você fala um assunto aqui, daqui a pouco começa a aparecer coisa. Então eles fazem de tudo para distrair. Mas tudo bem, que isso aqui é um marketing que eles fazem, né? Mas distrai. Você começa a ver alguma coisa, lê um artigo, daqui a pouco começa a aparecer as coisas e você começa a desviar. E isso aqui que é interessante, ó, não deve ser reduzido a meros cliques e curtidas, mas sim cultivada essa jornada com profundidade. O que ele quer dizer com isso aí? Por exemplo, é aquelas postagens que você pega, você recebe de manhã, uma mensagem, pô, legal, Chico, tá? Você mal lê a mensagem,
Você não interpreta, você não sente ela, né? Você já distribui para 500 pessoas, nem leu direito. De repente tem alguma coisa ali naquela mensagem que você vai usar durante o dia, vai te ajudar. Ou você vai ser consultado por alguém, vai encontrar alguém com problema e vai usar aquilo lá. Mas não, a gente é mera curtida, né? Já curtiu, legal, olha aqui, pá, e já manda para outro e não se aprofundou naquilo. A gente tem que prestar mais atenção. Peraí, essa mensagem aqui, vou ler. Tenta interpretar, né? Não deu tempo, vou ler à noite com mais calma. Práticas espirituais da era digital que ajuda a gente, né? Meditação guiada. Nós fizemos aqui já algumas vezes a meditação do Divaldo com encontro com Jesus. Dá 15 minutinhos. Está na internet. Né? Palestras e curso online. Não precisa nem comentar, são vários aí, né? Só não pode do Frei Gilson, né? Leitura de textos, né? Participação em comunidades virtuais e discussões sabias, grupos que existem, né? Ou links, lives, né? Que nem Evangelho Online, né? O Dagoberto lá participa, né? Quase todo dia. Agora tem, às vezes é com o pessoal de Macatuba, às vezes com a gente aqui e tal. Você pode participar ali, né? E se conversar com ele, não, eu quero ir participar, botar minha cara ali, falar alguma coisa e tal. Está aberto. E o equilíbrio? Como a gente vai equilibrar? Estabelecer limite de tempo online. É difícil, mas é uma forma da gente equilibrar isso aí, né? Não ficar o dia inteiro olhando, vivendo, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí, umas dicas de psicólogo. Criar espaços saudáveis, priorizar experiências offline. A gente faz academia, né, Anderson? Na mesma academia lá. Quantas pessoas você vê lá fazendo exercício com o celular na mão? Todas. Como é que você vai fazer exercício, né? Focar no negócio? Inclusive, os japoneses que fazem, né? Que dizem, no yoga, eles falam que quando você está fazendo exercício, por exemplo, o abdominal, você tem que mentalizar o abdômen. Dizem que o efeito é mais... Então, se isso é verdade mesmo, o cara está lá na academia, lá no celular, como que você vai focar para fazer exercício? Esse é um exemplo. Como que você vai focar para estudar, para fazer um curso, para fazer uma palestra, você está focado em outra coisa, né? Pode nos garantir uma jornada espiritual que não seja comprometida pela era digital. Esse mito sobre a espiritualidade online, o que é isso aí? Olha? Na época da pandemia, foi muito importante. Se não tivesse a internet, a gente ia ficar quanto tempo sem palestra? Né? E isso aí foi, graças a Deus, foi uma ferramenta que nós usamos, né? E que ajudou bastante. Porém, a gente sempre conversa aqui, né? A vinda ao centro é importante. E não sou eu que falo isso. É a espiritualidade, é a doutrina. Os frutos que a gente recebe aqui, quando a gente vem ouvir, né? Não hoje, que a palestra é mais ou menos, mas quando vem aqui para ouvir uma palestra boa mesmo, os espíritos estão aqui trabalhando na gente. Diz a doutrina que às vezes até curas eles praticam aqui, desde que haja aí uma série de fatores, né? Que a gente estuda isso aí. Então, a vinda ao centro não é que ela é melhor que a palestra virtual. Se você não pode vir, ótimo, vamos assistir a palestra. E hoje tem, por exemplo, várias palestras, programa de rádio, por exemplo, mas não deu para ouvir, ouve depois. Aliás, de sábado agora, passado, foi excelente sobre reencarnação e escolha de provas. Quem puder, veja lá para o Norberto Simonetti, muito bom. Mas a vinda, né, não é a vinda presencial no centro, é importante, né? A energia é o outro. E aí os psicólogos fizeram uma listinha, são 9 dicas. Como eu estava falando, ó, limite diário, estabelecer meta de redução e criar uma rotina que favoreça a desconexão em determinados períodos do dia. Por exemplo, durante as refeições. Eu vou comer agora. Deixo o celular ali e vou comer. E não comer com o celular. Né? Tudo bem, depende do que você está vendo, não faz mal, mas é um exercício. Não, vou desconectar agora eu vou comer. Né?
No trabalho, por exemplo, deixa lá, fala, se precisar, liga. Não manda mensagem, liga, que eu vou saber que é urgente. Filhos, né? Fala, se precisar de mim, liga. Eu sei que é urgente. Né? Antes de dormir, né? Dizem que antes de dormir, se a gente fica muito focado, depende do que a gente vê, vai atrapalhar o sono, isso é verdade. Aqui que eu falei de 85, está meio... 85 a família reunida almoçando lá. Tem gente que faz isso até hoje, né? Graças a Deus. Olha em 2015 como é que estava, cada um com seu celular. Isso é 2015. Em 2025 está diferente. Eles não estão no mesmo sofá, está cada um em cada quarto, cada um no seu quarto. Olha o cachorro. Até o cachorro, tá vendo? Aí, tá vendo esse pet shop? Como é que pode? Ó, pratique o detox. A gente fala do detox físico, né? Vou tomar um suco de detox, limpar o organismo e tal. Nós temos que desconectar desse dispositivo, concentrar nessas atividades para fazer nossa limpeza digital. Né? Nós somos muito dependentes, muito ligados. Isso não é bom. Substituir as telas por atividade física, eu estava falando na academia. Né? Mas tem que substituir mesmo. Durante uma caminhada, vai fazer uma caminhada, deixa o celular em casa. Né? Notícia ruim chega rápido, gente. Chega rápido. Pode ficar tranquilo que nem te acha para dar notícia ruim. Então põe, vai caminhar, deixa o celular em casa. Porque se levar, quanta gente a gente vê caminhando lá com o celular. Né? Desconecta, desliga. Né? Reforça as interações sociais, ou seja, churrasco com os amigos, jantar, bate-papo, né? Uma tarde com a família, passeio em local que não haja necessidade do celular. Tudo isso é bom para a gente reforçar, né? Isso aí. Opa! Identifique os gatilhos. Olha, interessante. A gente tem que ficar atento ao uso, né? E se a gente não conseguir identificar esses gatilhos, que pode ser, olha, necessidades emocionais não resolvidas. Olha que interessante. O uso excessivo do celular pode ser necessidade emocional não resolvida. Sentimento de tédio, ansiedade ou solidão agravam uma dependência do uso constante. Então a gente tem que identificar isso aí. Não consigo? Busca auxílio do profissional. Ah, mas não consigo. Não, você não está conseguindo identificar o porquê que você está viciado nisso, não consigo largar essa desgraça, vai no psicólogo. Vai lá tentar, pede ajuda para conseguir identificar primeiro qual que é o gatilho. Se eu estou com alguma necessidade não resolvida, se eu estou com tédio, ansiedade, solidão, ele vai ajudar a me identificar isso aí. Né? Então não pode ser que não seja um simples viciozinho de celular. Criar uma rotina é importante. Inclua na sua agenda horários específicos para estudo, lazer, descanso e trabalho. Parece bobo, mas não é. Você tendo essas agendas aí, você realmente fica meio que disciplinado. Né? Evite multitarefas que exijam o uso constante de dispositivos. Eu já vi nego trabalhando com 3 celulares. Não sei como consegue. Fica... Estabelecer intervalo regular, sem a tecnologia. Uma caminhada, um momento, uma leitura. Então, essa rotina que a gente vai fazer para combater essa dependência virtual, que às vezes não é uma emocional, mas é uma falta de organização de tempo. Né? Você, por exemplo, chega no trabalho, você tem um horário, você fala, agora eu vou abrir todos os e-mails. Então, você marca um horário, é uma rotina. E não ficar a cada 10 minutos, vamos ver se tem alguma coisa. Não tem. Então vamos ver aqui. Peraí, deve ter. E fica mesmo. Cada 5 minutos você vai ver. Não tem. Então estabeleça um horário, é um exercício, é para o nosso bem, para a nossa saúde mental. Vou ver 10 horas da manhã, a hora que eu chego no trabalho, eu chego às 8, beleza. 10 horas eu vou ver, porque já deu tempo de algumas empresas mandar e tal. 10 horas você pega e vê todos os e-mails. Agora eu vou ver só 2 horas da tarde. Ver de novo. E perder essa mania de a gente ficar a cada 2 minutos vendo se chegou o e-mail. Não sei o que está esperando. Alguma coisa muito importante. Esse aqui é legal. Notificações desnecessárias. Isso aqui mata a gente.
elas são as grandes vilãs da concentração e do equilíbrio. Você está, e essas notificações, Facebook, Instagram, no WhatsApp. Então você está ali, daqui a pouco, quem que aguenta para correr lá e ver o que é? Difícil, né? Então, tem que desativar esses negócios. Porque se você vai ter um horário para você ver, então fixa naquele horário, naquela disciplina. Porque senão cada pitada que dá, né, você vai correr para ver. E não é nada. Eu tenho um grupo lá em Pederneiras, que é tudo veterano do exército, lá do tiro de guerra, nós estamos juntos. Então, coincidentemente, todo mundo tem a mesma idade. Nós estamos tiro de guerra junto. 4h30 da manhã, tem 2, 3 lá que 4h30 da manhã, pelo amor de Deus, padeiro, ou está no exército ainda. Pô. Aí você vai ver o que é. Bom dia, 4h30 da manhã. Pô. Então, desativando esse negócio, pelo menos você não leva susto de manhã. É só, né? Silenciar o grupo de mensagem. Foi o que eu fiz nesse grupo. Silenciei, pô. Senão, 4h30 da manhã, eu tenho um filho que mora em Bauru, os 3 estão lá agora, os netos, tudo. Apita 4 horas da manhã, você vai pensar o quê? Pronto, deu zebra em alguma coisa. E alerta de rede social, né? Que chama atenção, Facebook, Instagram, quem tem, né? Eu falei WhatsApp, mas serve para tudo, né? Buscar ajuda profissional, né? Em casos mais graves, não tem como. Não tem como. A gente tem que procurar essa ajuda profissional. É uma decisão importante. Muita gente não gosta, mas temos que ir. E usar a tecnologia de forma consciente. Uma boa prática é definir esse objetivo para cada sessão. Daquilo que eu falei, um horário determinado para abrir os e-mails, um horário para ver as mensagens, né? E você vai disciplinar e vai acabar. O que somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora tornemos escravos de suas consequências. Livre-arbítrio, né? Então a gente tem que realmente... Agora, como foi falado, que eu gosto sempre de falar da influência espiritual através disso. Isso que você acabou de mostrar, eu vou ver, vou dar uma olhada nesse padre. Mas o pouco que nós vimos ali, ele descendo a lenha no espiritismo. Falando que aqui, que faz cura. Levou em centro espírita, fez cura, mas o diabo também cura. E ele fala textualmente, o católico não pisa em centro espírita, não pisa em terreiro de umbanda, não pisa não sei aonde. Então, via internet. O que ele está criando com isso? Uma tensão. E várias, inclusive a febre vai se manifestar, o Divaldo se manifestou. Então isso está criando o quê? Uma tensão. Quem que está por trás disso aí? É esse padre aí? Não é. Não é. Ninguém chuta cachorro morto, né? A gente falava lá, né? Ninguém chuta cachorro morto. Se estão atacando o espiritismo, por quê? Para quê? E quem está atacando? Né? Então é mais um exemplo aí da obsessão pela internet. E muitos vão abraçar essa causa. Né? E aí vira intolerância religiosa, e aí as postagens de ódio, de ameaça, de violência. É assim que começa. Né? É uma faísquinha que eles acendem e a coisa pega fogo. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, no nosso equilíbrio com a internet. Veja bem, a doutrina espírita não é contra. Eu não estou aqui para falar mal, olha, vamos jogar fora, não entra mais na internet. Não, não é isso. Né? Como foi falado, é inevitável hoje a gente viver sem internet. Não dá mais. Nós somos vinculados, mas temos que usar com equilíbrio. E não deixar que isso se torne um problema para nós. Tem que pensar na nossa saúde mental. Né? Como eu falei, uma coisa interessante é essas postagens de grupos hoje, não abrir, apagar, não passa para frente. A maledicência, né, que a gente fala sempre, ela não é só de quem fala mal. Então se um amigo seu está postando, eu vou abrir, mas não fui eu que postei, foi fulano, não importa. Se você falou mal de alguém, ou se você postou, e se você ouviu e deu força para aquela maledicência, você também está praticando. É a mesma coisa. Então, se você recebeu uma mensagem de ódio, de intolerância,
Não comente. Não entra lá no Facebook e queira falar, não, é isso, aquilo, porque ninguém está interessado. Eles querem agitar. Eles querem tumultuar. Você posta alguma coisa boa, ninguém vai nem dar moral. Vai descer a lei. Porque a intenção, como nós vimos, da espiritualidade é criar climas hostis, pesados, tensos, desequilíbrio. Por isso que a energia do planeta está cinza, está pesada, está densa. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para nós. A prece? Então vamos fechar os olhos e levar os pensamentos ao nosso mestre, dirigente maior dessa casa, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos aqui, recebendo a energia da espiritualidade através dos trabalhadores, dos benfeitores dessa casa. Que nós vamos agora receber o passe, depois a água fluidificada, que isso sirva para aliviar as nossas tensões, equilibrar as nossas energias, fazer uma limpeza nas nossas energias, eliminando toda aquela energia negativa, larvas astrais, pensamentos pesados, que às vezes nem são nossos. E pedir pelos irmãos também que não puderam vir, que não estão aqui, nossos familiares. Durante os passos, vamos mentalizar os nossos lares, os nossos entes queridos. E também, por que não, os nossos inimigos, como pediu Jesus, aquele que está causando algum desconforto na nossa caminhada. Mentalizem ele. Joguem nele a energia do Cristo, a energia dos benfeitores espirituais. Isso vai refletir em nós diretamente. Agradecer e pedir que Jesus nos envolva mais uma semana, para que nós possamos estar aqui a semana que vem, para mais uma noite de estudo, de trabalho, de energia no nosso divino amigo. Obrigado, mestre, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.